noite, Mauro. Boa noite, Paulo. É uma Opa, emoção. não, quanto E essa tempo a gente emoção esperou me por faz isso, hein? lembrar. E essa emoção me faz lembrar quando eu era professor do Mauro no Colégio Equipe, quando eu Isso. conheci. Ele ajudava, junto aos alunos, manter a minha clandestinidade, porque eu não podia dizer de onde eu tinha vindo para dar aula na equipe. Daqui a 5 anos. E o Mauro e o Paulo, que a gente conheceu como jornalista, e principalmente no momento da minha vida, quando eu estava em prisão domiciliar, ele me visitava, a gente tinha boas e longas conversas, portanto, eu tenho uma relação afetiva com esses dois companheiros. Opa. Bom, eu falei que vocês tinham histórias, né? E aí já começou contando coisas super interessantes aqui. E o Genuíno, bom, foi deputado federal, foi deputado constituinte, foi presidente do PT, e tem aí uma história, acho que uma das histórias de maior perseguição dos últimos anos, né? Da última década que a gente tem conhecimento. Tem muita gente bastante interessada em te ouvir, Janaína, e você estava sumido, né? Todo mundo sentindo falta das suas análises de conjuntura, reapareceu e já teve muita repercussão suas declarações, a gente já vai falar a partir até do que você tem dito aí, o que você disse numa entrevista recente ao Eumano Silva e ao Luiz Costa Pinto também, falar sobre eleições, sobre a conjuntura, enfim, sobre o PT, sobre a esquerda no Brasil. E já vou passar para o Paulo Moreira Leite, então, que falou com o Genuíno hoje, conseguiu trazer o Genuíno aqui para fazer a primeira pergunta. E vocês também aí no chat vão mandando suas perguntas, superchats, e eu vou ler assim que tiver um respiro aqui. Manda ver, Paulo. Boa noite, Genuíno. Muito feliz de estar aqui, estou emocionado de estar aqui, tenho certeza que o Mauro também está. Aquela coisa que a gente sabia que um dia ia acontecer, aconteceu hoje, aconteceu depois dessa eleição, nesse debate em torno do balanço dessa eleição. Do lugar do PT, do desenvolvimento do PT, da votação do PT. E aí eu queria começar, Genuíno, perguntando para você como é que você avalia a campanha, os resultados do PT, esse debate que o PT está fazendo agora, questionando o papel do Lula, fazendo a discussão do Lula. Como é que você vê essa campanha, como é que você enxerga isso que aconteceu agora? Bem, Paulo, esta eleição e esta campanha de 2020, ela é parte de um enredo político que começou em 2016, passou por 2018 e chega em 2020 como a eleição. Este enredo político, e não é por acaso que o PT está no centro dele, traz um ensinamento e uma grande lição, porque o enredo político é a encruzilhada que o país está vivendo. E essa encruzilhada não foi resolvida pela eleição municipal de 2020. O país continua, de uma certa maneira, pulverizado. Quem ganhou a eleição, que é a direita tradicional e a direita mais ideológica, não tem uma hegemonia política. O governo do capitão, que foi produto de um golpe em 2016, de uma eleição ilegítima e da prisão do Lula, teve um resultado que não dá a condição de ser protagonista da agenda política do país, e a esquerda e a centro-esquerda, principalmente a esquerda e o PT, que eles pretendiam colocar na insignificância política, saiu da eleição, apesar dos números não serem favoráveis, mas com força política, com capacidade política para intervir, para ser protagonista no processo político. Nós estamos numa eleição em plena pandemia, uma eleição com a sombra da crise econômica e social, com o fantasma e o medo do desemprego, da quebradeira geral, da crise sanitária, da crise ambiental, da crise internacional e da crise cultural. Portanto, é uma crise sistêmica. E essa crise sistêmica vai exigir muito de algo que nós não conseguimos fazer na campanha eleitoral, que é polarizar uma alternativa política contra o governo do capitão, unir a esquerda em torno de uma plataforma em defesa da democracia, da vida, dos direitos e contra as reformas neoliberais, e polarizar nos centros políticos mais importantes, como principalmente no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que nós não conseguimos.
E nós saímos da eleição com a ideia de que é possível viabilizar uma frente de esquerda. Apesar das dificuldades, dos problemas, isso é uma exigência do resultado dessa eleição. E temos pela frente o ano de 2021, que é uma travessia delicadíssima, dada a dimensão e a profundidade da crise. E essa crise social, essa crise sanitária, essa crise econômica, ela é produto de um modelo econômico do chamado modelo invisível. O autoritarismo, que alguns chamam furtivo, um autoritarismo constitucional, por dentro e por fora, um autoritarismo que golpeia a Constituição de 88, mas vai mudando as regras, quebrando as instituições ou criando novas instituições, esse autoritarismo respalda um modelo econômico que eu chamo o modelo econômico dos monopólios, da financiarização e da hegemonia do império, particularmente dos Estados Unidos. E este modelo econômico exige reformas, exige a PEC 95 da morte, exige corte de gastos, exige reforma da Previdência, exige terceirização, precarização, exige e produz o desemprego, porque é este modelo econômico que respalda esse autoritarismo que golpeou a Constituição de 88. Então, nós vivemos esse momento. E eu acho que 2021 e 2022 são anos chaves, porque nós temos que acumular força para derrotar esse projeto politicamente, para golpear politicamente esse governo e suas políticas, e, ao mesmo tempo, se diferenciar, se opor à direita, que eu chamo de direita e não o centro ampliado, essa direita bonitinha, cheirosa, que passou a defender uma mudança na forma de governo, que participou do golpe, apoia o modelo econômico, apoia as medidas econômicas, também vai se colocar, porque ela saiu muito forte do processo eleitoral, seja no campo das bases municipais, de vereadores, prefeitos, seja no número de votos. Portanto, agora, não há uma hegemonia definida, não há uma maioria sólida, não há uma liderança que seja capaz de, no campo da direita, capitanear isso. E o capitão perdeu capacidade política de iniciativa. E eu acho que ele vai ou vai ficar no isolamento ou cai na sua reserva estratégica, que são os partidos que integram o Centrão. Portanto, eu acho que a crise, a eleição é um capítulo do aprofundamento dessa crise de falta de hegemonia, de uma crise econômica e social, de uma crise que nós temos que enfrentar com a unidade das forças de esquerda. Mauro. Bom, Zé, estou muito emocionado de estar aqui com você, muito mesmo. Realmente é uma grande alegria. Tem conversa para mais de 2 horas, mas nós temos só 45 minutos, né? Então vamos ter que ser bem objetivos. Eu acho que não é à toa que tem 3 presos políticos da ditadura que foram presos políticos agora mais contemporaneamente. Um deles é o maior líder de massas da história, o Lula, que foi preso já na fase final da ditadura e agora nesse arremedo de democracia que a gente vive. O outro é o Zé Dirceu, que foi preso lá na primeira fase do golpe, 68, 69, foi libertado no sequestro do embaixador americano. E você, preso político aí já em meados nos anos 70, depois da guerrilha do Araguaia, e tanto você quanto o Zé Dirceu, presos políticos no contexto do Mensalão. Acho que não foi à toa que vocês 3 foram presos, porque era o líder de massas do processo que estava em curso, eram os 2 dos principais formuladores do projeto que levou o PT à vitória, e um deles, o operador desse projeto no âmbito do Poder Legislativo, você, e o Zé Dirceu, o operador desse projeto no âmbito do Poder Executivo, o Zé Dirceu. Então, não é à toa que foram vocês 3 os grandes alvos. E muito interessante é que nenhum dos 3 recuou. Os 3 se mantiveram firmes na prisão e estão aí para dar exemplo para todo mundo. Você foi um dos formuladores, na virada, ali no começo dos anos 90, até deu um livro, uma entrevista que teve enorme impacto que a gente fez na Folha, eu estava na Folha em 91, deu até um livrinho, né? José Genuíno, Repensando o Socialismo, em que ali você formulou a ideia de que a via revolucionária não era viável e que era preciso mudar
o jeito de pensar a política. E o jeito de pensar a política na esquerda seria luta de massas e eleições. Acho que esse foi o ciclo vivido até o golpe de 2016, no qual a luta de massas, inclusive, foi fenecendo e o aspecto eleitoral acabou prevalecendo. Então, a minha pergunta é uma pergunta mais de fundo para você. Né? Você foi do ciclo da Revolução, desse ciclo da luta de massas com a eleição, e como é que você enxerga o novo ciclo agora diante da esquerda? Bem, Mauro, eu começaria com uma constatação usando a frase de uma amiga minha da Bahia. A terra é redonda, mas eu tenho lado. E, para mim, esse é o caminho que eu vivi da guerrilha até a reflexão que eu faço hoje. Eu quero dizer para você que a minha experiência no PT é uma experiência muito rica. O PT é um feito histórico muito importante. E eu gostaria de dizer, para responder a tua pergunta, uma colocação que eu fiz em 2005, quando eu fui obrigado praticamente a deixar a presidência do PT, que eu disse que a defesa do PT enquanto projeto estratégico de esquerda, com seu caráter, com suas propostas, com a sua experiência e o seu projeto é uma questão central. A segunda é a defesa do que representa para o Brasil o presidente Lula. E eu digo que nessas duas tarefas nós não podíamos negar, nós não podíamos tangenciar, não podíamos negligenciar. E eu retomo essa questão hoje, porque no centro dessa disputa, o PT abriu a possibilidade de um projeto reformista. E esse projeto reformista, que eu sou parte dele, que materializou-se na Carta aos Brasileiros, em governar, mudando a ordem por dentro da ordem, esse projeto foi vitorioso eleitoralmente. Mas diz uma colocação que eu uso muito, que as lições históricas são inúmeras, inequívocas. Quando as forças progressistas passam pelo poder sem mudar a estrutura do Estado, elas ficam permanentemente expostas aos riscos de serem capturados por ondas autoritárias, conservadoras e neoliberais. Por isso que o enfrentamento de tais destituições sistemáticas deve se dar pela reconstrução de ideias e forças que tratem da questão do poder. Nós chegamos ao governo e não mudamos a estrutura do Estado. Fizemos uma política da janela de 88, que foi a Constituição do Estado Liberal, para fazer reformas sociais, fizemos muitas, democratizamos a relação com a sociedade bastante, com as conferências, congressos, câmaras setoriais, conselhos, e fizemos um modelo de desenvolvimento econômico que, no primeiro momento, ficamos prisioneiros da banca financeira, com o Ministério da Fazenda, Banco Central, mas que, no segundo mandato, nós fomos para a política do PAC. E uma política externa ativa e altiva do ponto de vista da soberania nacional. Esta reforma, por dentro da ordem, ela foi golpeada num golpe preventivo. E nós erramos em não fazer a disputa política de corações e mentes para esse projeto. E a não disputa política que está presente nessa discussão sobre o futuro do PT, no meu modo de entender, é a questão de fundo. Porque o antipetismo, que é muito forte, eu comparo com o anticomunismo da Guerra Fria, o anticomunismo da Guerra Fria justificou tudo, golpes, torturas, violência pelo mundo afora. O antipetismo começou a justificar tudo. E está aí os casuísmos do lavajatismo, os casuísmos das prisões, os casuísmos dos processos, os casuísmos do domínio do fato. Por exemplo, eu entrei no processo da ação penal 470 porque tinha 2 empréstimos que eu assinei, estava na contabilidade do PT na Justiça Eleitoral e o PT pagou. Mas pela tese do domínio do fato, aquilo ali era parte de uma engrenagem pela interpretação, não da prova, mas pela condição que eu era presidente do PT. Este processo, ele produziu uma experiência no Brasil de uma visão autoritária na condução do processo judicial, uma visão autoritária na investigação, e isso culminou, no meu entender, com o golpe de 2016 e com a prisão do Lula, em que você tem um protagonismo judicial sustentado por um aparato midiático com os monopólios de comunicação e respaldado pela tutela militar. Em 64 foi o golpe militar,
encobertado pelo judiciário. Agora foi o contrário, o judiciário, a mídia, o parlamento, e houve a tutela militar do ponto de vista do respaldo. Este foi um processo muito violento que nós vivemos, e eu acho que esse processo tem lições duras para o PT. Primeiro, isto que está acontecendo no Brasil não é por maldade e por acaso, isso é produto da luta de classe, de um modelo econômico monopolista, financeirizado e dependente da hegemonia americana. E este modelo econômico, com base nas privatizações, na eliminação de direitos, no corte de gastos, você veja o debate sobre teto. O teto virou cláusula pétrea. A cláusula pétrea não é a vida, é o teto. O teto acima da ajuda emergencial para essas pessoas que estão passando fome. Está acima da situação dos desempregados, das empresas que estão fechando. Então, veja bem, este é o modelo econômico que transforma as pessoas em coisas. Não existe o governo. Não fala que a revolução digital é o governo das coisas? É a internet das coisas? Nós estamos vivendo a democracia das coisas. As pessoas são coisas, não são gente, com paixão, com sentimento, com vontade, com interesse, com disputa. E a democracia, ela perde a funcionalidade para esse modelo. Ou a democracia convalida, legitima, ou então ela tem que ser destruída, mesmo a democracia liberal. E esse é o impasse que nós estamos vivendo. Ou nós construímos uma alternativa democrática, popular, antineoliberal, no sentido de uma luta contra o sistema capitalista, e nós temos que dizer o nome certo, é uma luta por um outro modelo de organização social, que é o socialismo, ou nós fazemos o debate qualificado sobre a crise que a humanidade vive, a crise de 40 anos, Mário. Você acompanhou isso como jornalista? 40 anos de Estado mínimo, 40 anos de globalização, 40 anos de ajuste fiscal, 40 anos de teto de gastos com a regra de ouro, 40 anos com privatizações. Olha como é que está a situação do futuro da humanidade. O futuro da humanidade, porque vem o vírus e bota o capitalismo neoliberal de joelho. E aqui no Brasil veio o vírus e o país já estava de joelho, porque houve uma crise institucional, uma crise econômica e social, e o país está perdido diante da pandemia, da situação das vacinas e do auxílio emergencial para o povo não morrer de fome. Essa é a tragédia de um sistema econômico que o PT nega a ele. E a grande lição que a gente tira da nossa experiência de governo é que nós temos que ser a alternativa radical de negação desse modelo, porque esse modelo não oferece nada para o povo. Não oferece. E quem não for contra esse modelo vai ficar destruído pela mesmice de uma dominação econômica perversa, de uma dominação autoritária, que não é mais aquela dominação do autoritarismo aberto, mas é o autoritarismo dissimulado. Esse é o grande desafio que nós temos. E essa eleição de 2020 representou um pouco isso, porque, de uma certa maneira, faltou ao PT uma polarização contra esse modelo, faltou ao PT uma aliança de esquerda e faltou ao PT uma mobilização política, claro, com as dificuldades do isolamento, mas do ponto de vista do debate. E a ordem política, eu digo, Mauro, que é o seguinte, a eleição de 2016 foi a eleição da guerra, a eleição de 2018 foi a da manipulação, e a eleição de 2020 é aquela eleição da noite do medo, da fantasia, do status quo, das migalhas, para que a velha direita tradicional, com seus sustentáculos, ganhasse o voto da maioria do povo brasileiro. E ganharam o voto da maioria do povo brasileiro. Nós temos que ser francos e admitir isso. Portanto, as dificuldades da esquerda aumentaram, mas a esquerda não é insignificante, tem força para ser protagonista de um modelo alternativo a esse que está aí. Tem muita gente comentando aqui, Genuíno, fazendo pergunta, dizendo que lembra de você na equipe, deve ser colega de classe do Mauro Lopes. E eu vou ler aqui alguns comentários antes de a gente fazer uma nova rodada de perguntas. A Reginalíssima mandou superchats aqui, a Márcia Kocinski diz, grande Genuíno, grande beijo. A Regina tinha dito, bem-vindo, eterno deputado conterrâneo. José Maria também mandou, Edilberto Teixeira, só por ser com Genuíno, faço questão, grande companheiro. Rosângela Sabino, é uma honra ouvir José Genuíno,
Olga Salomão, que emoção ver e ouvir você, grande abraço. Veridiana Carvalho, Genuíno, que alegria te ver, muita emoção. Júnia Lage, Genuíno, abraços do Linhas do Horizonte. Romi, quero saber do Genuíno quando o PT vai voltar à causa operária e abandonar esse câncer chamado pauta identitária que está acabando com a esquerda. Aliás, acho que é um debate até que a gente pode perguntar para o Genuíno a visão dele sobre esse debate de hoje em dia. José Almi Oliveira, que bom ver o Genuíno de forma e em forma, de volta e em forma, depois de tanta sacanagem sofrida. Desculpem a palavra, mas não há outra definição. Josélia Santos, esse sabe o que diz. Meu respeito a você, Genuíno. A Reginalíssima, a vitória direita não hegemônica resulta da insatisfação e do voto. Ele não. Lourdes dos Santos, Zé Genuíno tem a força dos grandes homens. Maria Ângela, Encontro de Gigantes. Afra Humberto, Debate Petroleiro, diz um abraço, Mauro. Fala sobre o Réveillon do ACM Neto, está dando problemas entre os artistas baianos. Júnia Lage diz, Genuíno, ética não vende no bar e você é pura ética. Edilberto Teixeira, nobre e genuíno, os figurões do PT não deveriam, como Suplicy, humildemente candidatarem-se vereadores e entupir as assembleias legislativas. Marcos Teixeira, conheci o Genuíno na USP, no início dos anos 80, parabéns pela trajetória coerente e aguerrida. Lúcia Helena, Genuíno, meu professor do equipe, eu sabia dele, mas na minha timidez ficava na minha. Orgulho desse guerreiro, também votei nele. Bom revê-lo e ouvi-lo. Lindalva Pinheiro, que emoção ver o Genuíno, obrigado e um beijo para todos. Edilmar Carlos, Genuíno Gigante, amo esse cidadão bravo. E a Márcia Gessina, que diz, boa noite, companheiro Genuíno, a quem aprendi a admirar desde o movimento estudantil, quando em 1979 você foi na PUC falar sobre a guerrilha do Araguaia. Muito bom. Paulo, passo para você fazer sua segunda pergunta. Genuíno, você colocou uma questão que, do ponto de vista, assim, político, ela é muito importante, do ponto de vista das ideias, talvez seja mais ainda. Você colocou a questão do socialismo. Porque, vamos dizer assim, nós pertencemos, você e eu também, o Mauro também, a uma geração que, num certo momento da vida, das ideias, tá, chegou à conclusão que, olha, a ideia de socialismo meio que acabou, nós temos que achar saídas nos marcos do capitalismo. Um capitalismo a ser reformado, a ser... né? Mas não havia... E isso foi meio um consenso, foi uma ideia que, ora, podia ser explícita, não implícita, mas era essa a noção. Não haveria uma saída aí. E como você lembrou, estamos há 40 anos nessa marcha batida, e o capitalismo só piora. O capitalismo está ficando ruim no Brasil, o que não é, aqui ele nunca foi, mas ele piora nos centros adiantados. O espetáculo do capitalismo nos Estados Unidos é deprimente. É, assim, um sistema que realmente assim, não oferece saída, a não ser para uma minoria. Os protestos que a gente vê da população nos Estados Unidos, que tem forma de protesto contra o racismo, protesto contra a violência policial, são sinais de um esgotamento. O capitalismo não consegue oferecer emprego. O centro do capitalismo mundial não consegue oferecer uma saúde pública. O campeão de mortes numa pandemia é o país mais rico do mundo, o mais capitalista do mundo. Quer dizer, há uma questão aí. Eu queria saber o seguinte, esse debate está aí, essa questão está colocada, documentos sobre distribuição de renda, concentração de renda, como do Piketty, colocam a questão da superação do capitalismo. Que as pessoas falam de uma coisa, olha, não está dando, está esgotando, está difícil fazer isso. Como é que você acha que esse debate pode se travar? Por onde ele vai avançar? Assim, eu acho que esse debate, Paulo, tem que ser travado, e eu resgato, Mauro, aquela nossa entrevista que eu tenho um livro até hoje, Repensando o Socialismo. Eu também. E as bases daquela visão que eu defendia, que é um socialismo pluralista, radicalmente democrático, humanista, mas que enfrente a propriedade concentrada dos monopólios, do sistema financeiro, eu continuo com essa visão. Não é o socialismo com alternância, é o socialismo com pluralidade, é o socialismo com os direitos humanos, é o socialismo com o feminismo, é o socialismo ecológico, é o socialismo defendendo a comunidade negra, é o socialismo defendendo as populações originárias, é o socialismo defendendo a comunidade LGBTQIA, é o socialismo que significa a radicalização da democracia. Mas é também o socialismo que tem um poder democrático, baseado aonde? Na soberania popular. O poder emana do povo, não emana do juiz, não emana do delegado, não emana do cardeal,
nem dos oráculos, emana da soberania popular. E nem da Fiesp, né, Gênio? E nem da Fiesp, né? E nem da Fiesp, nem da Febraban, nem dos grandes conglomerados que formam os novos políticos. Então, eu acho que nós temos que dar nome aos bois. Esse negócio de pós-capitalismo tem um nome, é socialismo. Nós temos que resgatar as ideias socialistas, e eu resgato como esquerda, a partir do Manifesto Comunista de 1848, das revoluções que nós presenciamos, resgato para fazer avaliação, para fazer as críticas e os balanços. Ou eu não resgato a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Vietnamita, a Revolução de 17 do bolchevique, resgato. E eu digo tranquilamente, se não fosse a esquerda, desde 1848, a humanidade estava numa situação muito pior. A jornada de trabalho, o direito das mulheres, férias, previdência, o estado do bem-estar social na Europa, que foi liquidado pelo sistema financeiro, tudo isso foi fruto de muita luta. Eu costumo dizer que a democracia que eu tenho na mente é a democracia que tem conteúdo, isto é, tem direito. Não é a democracia das engenharias das coisas, não é a democracia da previsibilidade, é a democracia que civiliza o conflito, civiliza a disputa. Essa democracia é fundamental para uma democratização que eu acho que é parte integrante de uma visão socialista. O socialismo, para mim, é resultado da radicalização da democracia. E essa radicalização da democracia está montada na soberania popular, que o poder emana do povo, e nos direitos. E quando eu falo direito, é o direito básico que estão sendo negados ao povo brasileiro, à humanidade como um todo, e os imigrantes, e os deserdados da terra, e os que estão fugindo da fome, os que estão morrendo nas filas. O capitalismo, ele representa a maior concentração de riqueza do mundo. Você viu os bilionários, como aumentaram as suas riquezas em plena pandemia. No Brasil, 42 aumentaram em 176 bilhões. Alguns trilhões multiplicaram, cresceram. Por quê? Porque os bancos, as plataformas monopolizadas de comunicação, de plataformas digitais, e os oligopólios estão lucrando. E esse lucro não tem limite. Portanto, nós temos que ter uma esquerda anticapitalista, uma esquerda socialista. E nós devemos dar nome correto para poder disputar corações e mente. Eu acho, Paulo, você tem razão. Teve um momento que a esquerda ficou na defensiva, e eu fiz parte disso. Eu digo para você que eu vivi a experiência institucional do Congresso Nacional, a experiência do PT, e eu acho que nós cometemos alguns erros. Por exemplo, o PT defendia ter um pé na luta social e um pé na luta institucional. Como nós ganhamos o governo, nós ficamos só com o pé na luta institucional. E ao ficar só na luta institucional, nós fomos domesticados, mesmo sendo rigorosamente cumpridores da Constituição de 88, nós fomos golpeados preventivamente. E o Lula foi o centro desse golpe. Por isso que eu me revoltei e fiquei indignado com o que disseram sobre o Lula, principalmente quando parte de certos companheiros do PT. Porque que o sistema considere o Lula inimigo, que o sistema tente interditá-lo. Nós temos o habeas corpus mais longo da história dos habeas corpus. Habeas corpus é para abrir rápido, mas é longo. Para o Lula, tudo é exceção. Agora, dizer que o Lula ocupou espaço, virou refém, virando refém do Lula, isso faz média com uma visão da classe dominante. Aí eu pergunto, por que e se existe isso na política, por que não existe nas outras coisas, Paulo? Você vai dizer que o Chico Buarque, o Caetano Veloso, a Maria Bethânia, o Milton Nascimento, o Maia, o Jorge Amado, o Borges, o Sartre, os grandes escritores, os grandes artistas, os grandes pintores têm que ser aposentados? É a visão de que a política é menor. Para mim, a política é uma atividade sublime e nobre. E os políticos não podem se aposentar. Como é que se ia falar o Ulisses Guimarães se aposentar? O ACM se aposentar, um cara do outro campo? Não pode. Essa ideia de que o político é formado numa forma em que os negócios orientam a nova política, de preferência jovens, para poder fazer a política limpa,
A política do jeitinho, a política de fora de conflito, fora do povo, a política que não tem as ruas, que não tem os piquetes de greve, que não tem as grandes mobilizações, a política que não pode ser aquilo que eu vivi na Constituinte, o povo entrando lá toda hora. Um dia entravam os engravatados, outro dia entravam os perrapados, o chinelo havaiana. A política não pode ser essa coisa fria, racional. Então, você vê hoje que a gente vê eu acompanho muito a televisão, você vê os comentários, tem as informações, aí aparece o mercado. Como é a opinião do mercado? O mercado não tem CPF nem CNPJ, mas dá opinião. O estado de mercado, a previsão do mercado. O mercado virou um ente que diz o que as pessoas devem ser. Agora, quem é que domina o mercado? A banca, os oligopólios, o lucro e os investidores. Os investidores têm que ter segurança, por isso que a dívida tem que ser preservada com o teto de gastos. Por isso que eu acho que esse é um modelo que nós somos contra. Nesse sentido, eu digo, Mauro, e ligo com a questão, Paulo, eu fiz uma avaliação. Eu digo para você que eu vivi a experiência do confronto da geração dos anos 60 e 70. Fiz uma reavaliação para apostar tudo na democracia. E apostei. E eu cheguei à conclusão que a democracia brasileira é inconclusa. E que a classe dominante é escravocrata e autoritária. E ela não pensa duas vezes para sujar as mãos quando seus interesses estão em jogo. Mesmo o Lula fazendo aquelas reformas bem comportadas, eles não podiam aceitar. O Lula não podia ser ministro da Casa Civil da Dilma. O Lula não podia ser candidato a presidente em 2018 porque podia ameaçar o capitão. Aí justifica-se o uso. E o carrasco do Lula foi para o ministério e agora tem um emprego milionário numa das empresas favorecidas pelo lavajatismo. É esse faz de conta que nós, do PT, temos que ser a negação, a rebeldia. Nesse sentido, eu fico muito à vontade, porque eu tive vários momentos com Lula. E eu me apoio muito no relato feito por um artigo do Walter Pomar, que ele mostra como foi o Lula em 82, 89, 94, 98. Como foi, por exemplo, o Lula foi o único presidente progressista da América Latina que não quis o terceiro mandato. Eu fui o relator na CCJ. Ele se recusou a conversar comigo sobre o tema. Ele podia ter sido o candidato eleito em 2014, mas ele disse, Dilma, é o direito seu à reeleição, vá para a reeleição. Então, nesse sentido, achar que o Lula é um problema, é um empecilho, tem que se aposentar, essas pessoas não se dão conta do que está por trás dessa disputa, porque a classe dominante brasileira é especialista em liquidar lideranças. Como é que foi? O Antônio Conselheiro ficou na história como? Beato monarquista. O Zumbi tinha que ser esquecido porque os arquivos dos quilombos pegavam mal, segundo o grande jurista Rui Barbosa. O Prestes, a imagem dele tinha que ser liquidada. As lutas rebeldes foram liquidadas. O Marighella é terrorista. Então, essa dominação que nega, inclusive, a memória, para mim, é subversiva, porque ela traz vidas, experiências, e eu acho que nós estamos vivendo esse dilema. Eu sempre digo, o Lula é um protagonista que a esquerda não pode colocar a sua cabeça na bandeja dourada da negociação com a elite perversa que deu o golpe em 2016. Esse é um papel trágico que o PT não pode convalidar em hipótese nenhuma, porque tem momentos, Mauro, que a esquerda não pode custear o alambrado, como dizia o Brizola. A esquerda tem que ter dignidade, tem que ter lado. Negocia. Eu estou apostando, Mauro, na radicalização da democracia, em alternativa de poder popular. Eu não estou querendo voltar ao que foi a experiência que a gente viveu nos anos 70, e eu não vejo aquela experiência com preconceito, pelo contrário. Eu resgato o heroísmo, eu resgato a falta de alternativa democrática para uma geração que só tinha 3 alternativas. Ou ia para o exílio, ou ia ser morta, ou ia para a cadeia. E nós fomos para a luta. Então, nesse sentido, eu acho que a esquerda tem que ser protagonista. A esquerda não pode baixar a cabeça, não pode ter vergonha do que fez. Eu acho que o PT tem 40 anos de história brilhante. E sem o PT, o país estava em pior situação. Então, eu acho que nós temos que lutar por essa alternativa de esquerda. E essa alternativa de esquerda tem que fazer um balanço do que o capitalismo produziu nesses 40 anos. Fazer um balanço dos nossos erros e lições. E fazer uma discussão das novas maneiras de fazer política. Eu digo que é a relação dialética.
Eu, como marxista, me baseio na dialética para analisar os fatos. Então, você tem o passado e o futuro. Essa relação dialética entre o passado e o futuro é um carro com retrovisor e para-brisa. Nesse sentido, nós temos que aprender as lições, mas indicar o futuro. Por exemplo, dialogar com essas novas gerações, com a juventude agora. A gente tem que ter noção. Tem jovens que têm cabeça de velhos e tem velhos que têm cabeça de jovem. Nós temos que fazer essa diferença. Os jovens que fizeram, aqui defendiam a ditadura militar e o golpe em 2013, são velhos. Agora, você pega pessoas que têm a nossa idade, que são jovens, porque quer o futuro, quer o conflito, quer a rebeldia, quer a igualdade, quer a democracia. Isso é a juventude. E eu acho que, nesse sentido, nós estamos vivendo um bom momento no Brasil. Um bom momento para unir forças, para trabalhar. Porque a direita está com dificuldade. A direita está com vergonha do que está fazendo com esse país. E eu acho que é necessário a gente construir esse caminho de esquerda. A gente não pode imaginar que a solução do Brasil vai ser uma espécie de Joe Biden aqui no Brasil. Não é por aí. Eu acho que entre a direita e a direita bolsonarista, nós temos que ter uma esquerda que possa fazer a unidade programática e, ao mesmo tempo, fazer aliança pontual quando isso for necessário. Eu não defendo isolamento nem nada, mas eu também não defendo desfigurar, perder a identidade. Eu não defendo isso de maneira nenhuma. Eu acho que o futuro do PT está em discussão. E eu acho que nós temos que resgatar esta ideia generosa de uma esquerda que não abre mão de valores, de ideais, de projetos, de inclusão social, de direitos. Nós temos que ter uma sociedade de direitos, não uma sociedade de coisas. As pessoas não podem ser coisas. A democracia não pode ser uma engenharia de mercado. É o Estado de Direito, não o Estado dos mercados. É uma nova maneira da gente pensar o mundo e a sociedade. E eu acho que, nesse sentido, a experiência que o PT teve é uma experiência muito rica. Os petistas não podem ter vergonha do que fizeram, pelo contrário. Nós temos autoestima pelo que fizemos, não foi brincadeira o que fizemos com a população, melhoramos a qualidade material de vida. Agora, teve erros, teve falhas que nós temos que analisar. E, para mim, a figura do Lula é central nesse processo, porque ele simboliza esse enfrentamento. Agora, eu digo para vocês, a burguesia brasileira não sabe conviver com um líder que tem um lado rebelde e um lado que é da conciliação. Mas eles empurraram o Lula para a rebeldia, porque o Lula é da conciliação. Ô Zé, mas o Lula está na cadeia da conciliação, ele tem que sair como rebelde. Vou precisar fazer pergunta, tem aqui um ping-pong. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora é minha vez. Tá, tudo bem, coisa te ajudar. Deixa eu te perguntar, as pessoas não sabem, mas o Genuíno está fazendo muita política. Não publicamente, agora que ele está começando a sair publicamente, mas quem conhece o Zé sabe que ele tem feito muitas reuniões antes da pandemia, já vinha fazendo para dentro do PT, e tem um diálogo do Zé com a juventude no PT e a juventude de esquerda que é muito forte. O Genuíno hoje é visto como alguém realmente que empolga a juventude. Minha pergunta para você, bem direta e seca. Você vai sair candidato? Podemos contar com você para candidato em 2022? Não. Eu sou um militante de ideias, de propostas petista, socialista, e que estou investindo na formação política, na formação de consciências. Eu acho que a minha função principal é essa. Eu não quero disputar cargos nem votos. Eu quero disputar corações e mentes. Eu sou um militante que aprendi uma coisa, Mauro. Quando o sonho é individual, ele é utópico. Quando o sonho é coletivo, ele pode virar realidade. Eu acho que construir a democracia é uma realidade. Lutar por direitos pode ser realidade. Lutar contra essa classe dominante perversa é uma realidade. Juntar as pessoas é uma realidade. Melhorar a vida das pessoas é uma realidade. Eu estou empenhado nisso. Eu acho que a minha experiência no parlamento foi muito rica. Eu me orgulho dela. Como eu me orgulho da experiência no Araguaia, como a minha experiência em 68, no movimento estudantil, e agora eu estou vivendo uma experiência como militante de base. Eu acho que o PT tem que se reconectar com o movimento de base, com a juventude, com as mulheres, com a comunidade negra, com os quilombolas, com os indígenas, com os deserdados vulneráveis das cidades. Nós temos que voltar
a imaginar que o povo, as suas virtudes, os seus desafios, as suas angústias fazem parte de uma esquerda. A esquerda não pode se enfeitar nos palácios e nas luzes e nos tapetes. Eu passei por isso, Mauro, vou ser franco. Eu não estou aqui fazendo crítica a ninguém, porque eu fiz parte disso, você sabe disso. Eu andava, eu conversava. Uma vez eu disse para o companheiro do PT, quando nós ganhamos a eleição, nós viemos de fora do poder, e aqui nós estamos dialogando com o Museu do Poder, porque era presidente do Senado, não sei quantas legislaturas, presidente da Câmara, não sei quantas legislaturas. E eu acho que é bom a gente botar os pés no chão e dialogar com o povo. Eu quero fazer isso. Eu quero dar minha contribuição a isso. Eu quero ajudar a formação do PT. Eu estou defendendo uma reformulação do PT, do seu programa, da sua estratégia, da sua organização. Eu acho que tem desafios enormes para a esquerda. A classe trabalhadora não é mais aquela que o PT nasceu. Nós temos que reconectar com um conceito de explorados e oprimidos, de povo, de trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos que juntar com a intelectualidade, que tem uma contribuição muito grande para o país e para a humanidade, que está meio dispersa. Nós temos que fazer uma parceria com a esquerda, para a gente ter uma frente esquerda. Por exemplo, eu acho que a nossa relação com o PSOL tem que ser de qualidade nova. Essas novas lideranças que emergiram são muito importantes. Então, eu quero contribuir com esse mutirão de construção de possibilidades que podem ser reais se for coletivo. Maravilha, tem muito comentário aqui e muita gente emocionada e pedindo para você voltar para a política, Genuíno. Eu estou na política, Gisele. Eu estou na política. Voltar para a política institucional. Muita gente falando tem que ser candidato, precisamos de você no parlamento. Isso é o que tem aí. Isso aí. Genuíno, vou te fazer uma última pergunta sobre 2022, mas não se você vai ser candidato. Queria saber sua visão sobre como é que a esquerda deve se comportar nessa linha de pensamento que você tem defendido, mais a esquerda, né? Como é que a esquerda faz alianças, como é que o PT se comporta em 2022 diante de tantos desafios e diante de um antipetismo que ainda é muito forte, né? Primeira tarefa, impedir, evitar a vitória política do capitão, que se ele for reeleito, ele pode comprometer o Estado Democrático de Direito. Portanto, para isso é necessário ter uma esquerda unida, uma esquerda forte, uma esquerda conectada com o povo. Terceiro, não cair na política de conciliação com a elite que não quer ceder nada. Porque a classe dominante brasileira ela não aprendeu na luta a ceder, ela nunca foi derrotada, ela não quer ceder. Nós fizemos um governo bem comportado e eles nos golpearam preventivamente. Então, eu acho que a esquerda tem que fazer esse trabalho. Por outro lado, ela tem que fazer alianças pontuais em torno de bandeiras concretas neste processo. E eu acho que nós temos que trabalhar numa discussão de aprofundar e radicalizar a democracia, não só no seu conteúdo, mas na maneira de tratar o poder. Por exemplo, eu acho que esse autoritarismo em curso vai exigir uma acumulação de força para a gente restabelecer os princípios de uma democracia para valer. Por exemplo, uma democracia que faça mudanças profundas no sistema de justiça, uma democracia que faça a democratização sobre o papel das Forças Armadas, uma democracia que enfrente o monopólio privado dos meios de comunicação e dos meios digitais. Temos que fazer uma discussão sobre a democratização desses monopólios, dessa maneira de acabar com esse consenso autoritário único. Portanto, nós temos muitas tarefas pela frente. E eu acho que o PT tem que ser parte de um acordo, de uma aliança com a esquerda com base no seguinte procedimento: ninguém veta ninguém, ninguém manda em ninguém. E diante dos desaforos desse ou daquele líder, a gente deve dizer: o que está em jogo é algo muito maior e não vamos perder tempo com bate-boca nem com desaforo. E a gente tem que ser paciente, determinado, porque a caminhada é dura, porque o nosso objetivo é grande. O que está em jogo, Gisele, é o futuro do país. O país está passando por um processo de desagregação,
de desconstituição. Veja o caso da vacina, o caso da pandemia, o caso do desemprego, o caso do auxílio emergencial, as queimadas, o banditismo que está se organizando de maneira sofisticada, até os acontecimentos no interior do Brasil. Para onde é que nós vamos? Esta classe dominante levou o país a esse abismo. E nós temos que construir pensando grande no país e no povo brasileiro. Nós temos que pensar numa nova ordem internacional, com a integração sul-americana. O Brasil não pode ser o subimperialista dos Estados Unidos na América do Sul. Olha as lições da Bolívia e do Chile, são lições importantes para nós. O que vai acontecer no Equador agora, na eleição, isso são coisas importantes para a gente discutir uma nova ordem internacional com base na solidariedade. Nós não podemos ficar de braços cruzados assistindo esses caras que estão lucrando, os laboratórios estão lucrando com a vacina. Aquela empresa que apresenta a possibilidade de vacina, as suas ações sobem na bolsa, em cima da desgraça do povo, dos que estão morrendo de Covid. Isso não dá. Esse mundo é feio demais. Eu costumo dizer, para que serviu o aparato militar norte-americano na Europa? Nem salvou vida, porque chamaram os médicos cubanos para salvar a vida de italianos, de espanhóis. Esse dilema nós temos que resolver. Eu digo para vocês que a esquerda tem que ter ousadia, lucidez e coragem para enfrentar esse debate. Apesar das dificuldades, e particularmente nós do PT temos que enfrentar o antipetismo, porque o antipetismo esconde uma visão autoritária de negação de qualquer possibilidade de esquerda. E alguém de esquerda que queira se beneficiar com o antipetismo, amanhã será vítima, porque o antipetismo é uma questão ideológica que vai se voltar contra a esquerda. E nós não podemos aceitar isso. Então, eu acho que nós temos que derrotar o antipetismo. E derrotar o antipetismo é se relacionar com o povo, investir nas novas tecnologias de comunicação, nas redes sociais, em formas de comunicação como o Big Data, em formas de relação com a população agora, o corpo a corpo, olho no olho, apertar a mão, dizer que somos parte desse processo e dessas angústias é fundamental para revitalizar a esquerda. A esquerda não pode ser burocratizada, não pode ser acomodada. Ela tem que recuperar o papel da rebeldia, da indignação. Nós temos que levar em conta aquela frase do Che: quando o ser humano vê a desgraça social e não se revolta, ele é conivente com essa desgraça. A solidariedade tem que ser fundamental, não é entre os iguais, porque dar a mão para os iguais não tem problema nenhum. Agora, dar a mão para quem está embaixo é diferente. E eu acho que nós temos que recuperar o papel da esquerda, dialogar com essa geração nova que está emergindo, essa memória que foi destruída, resgatar a memória. Agora, e sempre dizer o seguinte: a gente não pode ficar olhando para o passado do retrovisor, tem que ver o para-brisa, que é o futuro. E eu acho que é um futuro desafiante, tanto no programa como na alternativa a esse modelo que está aí. Eu só sei uma coisa: o modo de organização da sociedade no capitalismo, eu não aceito. Eu quero um outro modelo de organização da sociedade. Pode ser demorado? Pode. Mas eu quero lutar por isso. Às vezes você tem que lutar com reformas, tensiona, enfrenta, afronta, acumula. Agora, jamais a gente pode baixar a cabeça e ser dócil diante de uma classe dominante que é perversa, e hoje ela está falando que tem que recuperar a política, mas se for preciso, amanhã suja as mãos novamente, como sujaram com o golpe de 2016. Então, é isso que eu acho que nós temos que firmar uma posição muito clara, e por isso que eu quero terminar dizendo o seguinte: eu me mobilizei para defender o Lula como protagonista, como líder político. Não é fácil construir uma liderança do porte e da história do Lula. E nós não podemos ficar discutindo essas bobagens de interdição, de aposentadoria. Isso é bobagem pura. E nós caímos no conto da classe dominante que vende isso, através dos telejornais, dos articulistas, daqueles que a gente até vê muito, que agora está em casa, né? Não dá, menos. Nós temos que recuperar outra visão de como considerar o papel histórico de uma liderança que tem 40 anos de caminhada, com derrota, que andou pelo Brasil, governou o Brasil, sofreu derrotas pesadas, foi preso, a mulher morreu, o neto morreu, seu irmão morreu, e a gente achar que um homem desse
pode ser arquivado ou aposentado. Nós não podemos aposentar as utopias, nem a militância, nem os ideais. Isso não pode se aposentar. Isso é eterno, porque a luta é eterna. E aí, Mauro, eu só quero terminar dizendo o seguinte: eu me baseio naquelas ideias do socialismo democrático, o socialismo do sonho impossível, que pode ser possível. Aquela música cantada pelo Chico, do sonho impossível. A esquerda é para transformar o impossível em possível. Isso pressupõe luta, organização, vontade e a gente se apoiar nos conflitos e na luta de classe. Aquilo que às vezes a gente esqueceu, achando que tinha acabado. A história tinha acabado, a luta de classe não existia mais e não existia mais diferença entre esquerda e direita. Para mim tem diferença, sim. Entre a esquerda e a direita, o corte e a luta por igualdade social. A luta de classe continua como o motor dos conflitos e das mobilizações. E a história é possibilidade interminável do ser humano construir as melhores chances para viver de maneira feliz, espiritualmente, materialmente, pessoalmente, em convívio com a natureza, sem preconceito, sem essa guerra, sem o medo do outro, sem uma sociedade que a noite é escura e sonora, e a gente vê a eleição, mano, me entristece. Nós somos de uma geração que a eleição enfeitava as cidades, agora a eleição é triste. Porque a política não pode enfeitar, não pode ter outdoor, não pode ter cartaz. Porque a política cheirosa é a política dos mercados, é a política dos bancos, é a política do sistema de justiça, até a ficha limpa. É a política limpa, porque tem uma ficha limpa. Não dá para a gente conviver com isso. Eu acho que nós temos muitas lições e eu estou nessa linha de uma rebeldia organizada e democrática. Já falei até demais para vocês, mas vocês me estimulam a falar. Que bom que você está em casa, está se sentindo em casa, vai voltar logo, então, né? Claro. Obrigada, Genuíno. Grande alegria ter você aqui. Eu vou passar para os dois se despedirem aqui. 20 segundos, hein, gente? Vamos lá, Paula. Genuíno, muito obrigado. Muito importante esse seu depoimento. Eu tenho a impressão que quem viu vai contar, quem não viu vai precisar ver, porque aprende-se muito e aprende à sua disposição, a sua vontade de luta está ali na sua idade, que não precisamos nem falar qual é, nós sabemos que ela está firme aí, e é o importante nesse momento que o Brasil vai precisar de homens como você. Você é responsável por isso, é a terceira quarentena da minha vida, com 74 anos, e estou firme e confiante na luta. E você trouxe o Mauro Lopes, que eu tinha uma dívida com ele, porque ele sempre chega em mim e diz: ô, meu, quando é que a gente vai recuperar aquela entrevista famosa? Pois é. Eu só queria dizer, Zé, que esse seu sonho a gente sonha junto. Eu faço questão de sonhar com você. Obrigado. Estamos sonhando, Mauro. Estamos sonhando. É isso aí. Sonhar e transformar o sonho coletivo em realidade concreta para mobilizar corações e mente, que é possível mudar esse mundo, é possível uma outra vida humana, democrática, justa, igualitária, pluralista, feminista, ecologicamente sustentável e sem preconceito e violência. Isso vale a pena a gente lutar. Muito obrigado, pessoal. Evoé.